Bom dia a todos, aqui é Luciano Facchini. Eu venho trazer uma palavra hoje, que está em Gênesis, capítulo 19, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então eu queria passar para vocês hoje, o foco da mensagem é por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o que se fazia em Sodoma e Gomorra, e qual a semelhança de Sodoma e Gomorra com os nossos dias. Tendo em vista que, introdutoriamente, Jesus falou que no final dos tempos, antes que ele voltasse, e Jesus falou que vai voltar. E antes dele voltar, ele deu alguns sinais. Ele falou que o amor se esfriaria, a violência estaria muito grande aqui, as traições, as perversidades, as orgias. Jesus falou tudo isso. Ele falou que vão ter guerras, rumores de guerras, terremotos em diversos lugares, fomes em muitos lugares no planeta, epidemias. E ele deu tudo isso como um termômetro para nós. E um dos grandes termômetros é esse. E Jesus falou que os nossos dias seriam dias iguais aos de Noé, os dias que antecederam o dilúvio. Porque nesse período lá no dilúvio havia muita maldade, muita orgia, muita promiscuidade. E Jesus falou que os dias seriam iguais. Então, seriam parecidos, violentos, traiçoeiros, tudo mais. Então eu quero começar lendo aqui em Gênesis, capítulo 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A perversidão, a perversão é algo assim estudado, inclusive na psicanálise, eu fiz curso de psicanálise no Instituto Ortodoxo de Psicanálise do Rio de Janeiro. E tem uma das questões que se estuda na psicanálise é a perversão, a sublimação e outras questões. Mas depois a gente vai entrar um pouquinho só na questão da perversão. Será que esses homens aqui nasceram perversos, nasceram pervertidos ou simplesmente ficaram assim? Será que o meio transforma? A psicologia explica isso sim. Bom, vamos ter aqui a história, em capítulo 19 de Gênesis. Antes, no capítulo 18, Abraão, sabendo que Deus ia destruir Sodoma, Deus sabendo também que lá em Sodoma morava seu sobrinho, Ló, ele falou com Deus várias vezes, falou: Senhor, mas se o Senhor destruir, tiver um justo lá dentro, o Senhor vai destruir? E ele ficou insistindo, até que Deus falou, Ele falou: não, se tiver um justo, eu não vou destruir, não. Então, aí Deus mandou alguns anjos, 2 anjos, para avisar Ló, a sua esposa, seus filhos, suas filhas, no caso, e seus genros, para que eles saíssem. E aqui está a história, olha só. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avisou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Passaremos a noite na praça, eles disseram. Responderam eles. Mas Ló insistiu muito com eles, até que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens, presta atenção, todos os homens, de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens, dos moços aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-nos para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Relações sexuais.
Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esses homens, chegaram aqui como estrangeiros e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que eles. Quer dizer, o estrangeiro era o Ló, né? Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló, os anjos, né? Você tem mais alguém na cidade, genro, filho, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. É importante a gente saber o seguinte: Ló era um homem que Deus queria preservar por ser justo, mas por causa de Ló, Deus ia preservar a mulher dele e as filhas dele também, e os genros também, olha só. Então, por causa de um homem justo, preservou a família inteira. Mas aí continua a história. Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leva daqui sua mulher, suas filhas, ou vocês também serão mortos enquanto a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, o Ló, ele titubeou um pouco, demorou um pouco, né? Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas filhas. Os genros ficaram de fora. Está vendo? Os genros não eram casados ainda, eram namorados, né? E ficaram de fora, não acreditaram. E tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então, quando a gente é o justo, quando a gente busca o que é justo, Deus sempre tem a misericórdia, né? Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixa-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Então responderam: tudo bem, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Olha só, né, o compromisso. Enquanto ele não saísse de lá, Deus não destruiria aquela cidade. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, numa estátua de sal. Essa história aqui, ela está ratificada por Jesus, né? Porque Jesus, depois de anos e anos e anos, contou essa história para os seus discípulos. Lá em Lucas 17, versículo 29, Jesus fala assim: mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Eu estou lendo agora aqui, não a história de Gênesis, mas Jesus, em Lucas. E Jesus alerta:
Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Exatamente assim, quer dizer, não vai dar tempo. Tem que sair às pressas. E vai ter uma destruição, né? Porque Jesus falou que vai acontecer exatamente assim, e choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. O Filho do Homem revelado é o próprio Jesus. O dia que Jesus voltar, que ele for revelado, que ele estiver aqui, vai acontecer tudo isso. E não falta muito tempo, não. Por todos os sinais que eu tenho visto, falta muito pouco, muito pouco. Tem muitas evidências, né, de várias profecias, que não dá tempo de falar agora. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás. Por que será que a mulher de Ló olhou para trás? Ela deve ter provavelmente se contaminado na cidade, deve ter vivido lá acostumado com as pessoas, com a orgia, acostumado com todas as facilidades sexuais que a cidade tinha. E provavelmente a mulher falou, que desperdício, né? Que desperdício. Puxa, está queimando tudo, olha só. Era tão gostoso, era tão bom, a gente tinha tanta liberdade, fazia tudo o que queria, né? E Deus foi lá e destruiu. A gente vê aqui, quando Ló saiu e foi para Zoar, né? A cidade que chama Zoar, a gente percebe que enquanto tiver um justo aqui, Jesus não vai voltar e destruir. Então, a palavra fala que vai ter o arrebatamento antes de Jesus voltar. O arrebatamento, ele vai levar os justos para casar com ele, né? Porque é o casamento de Jesus com a sua noiva. Então, essa é um princípio que nós vemos aqui. Agora, pessoal, aqui fala, né, no versículo 4 do capítulo 19, né, ainda os homens, né, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Chamaram Ló e lhes disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. E Ló falou, puxa vida, meus amigos, parem, não façam essa perversidade. Então, eu queria apenas definir que tipo de pecado eles cometiam lá em Sodoma, né? Tudo quanto é orgia, tudo quanto é pecado sexual, violência. E esse pecado sexual, quando eu falo, para que ninguém entenda mal, é de toda quanta espécie. Vamos generalizar. Heterossexual, homossexual, tudo quanto é coisa. Então, eu não estou fazendo uma palavra aqui para falar de um certo grupo ou outro. Na verdade, é todo grupo, é todos. Mas aqui é enfático que os homens procuraram aqueles anjos para manter relações sexuais com os próprios anjos. Então, eles não tinham esses critérios de ser somente hétero ou homossexual. Eles eram tudo. Então, na verdade, eles mantinham relações com todos. Então, vou pegar o celular aqui, vamos pôr aqui no Google, e ver o que significa essa palavra, que lá em Gênesis 13 fala que eles eram extremamente perversos. E aqui o Ló fala, não façam essa perversidade. Então, vamos ver no Google o significado de perversão, tá? Aqui, ó, no Google, não sei se vai sair na telinha aí, mas acho que dá para perceber aí, significado de perversão, tá? Significado de perversão, substantivo feminino, ação ou efeito de perverter, de contrariar as leis da natureza e da vida moral, diante da medicina, né? Alteração que, sendo de teor psíquico, perturba uma função normal. Estado da pessoa que apresenta devassidão, obscenidade, perversão sexual. Eu fico vendo aqui,
Essas perversões sexuais aqui está definido como um teor psíquico, uma perturbação psíquica que tira da pessoa as funções de normalidade dela. Eu também tenho um outro livro de quando eu fiz meus estudos, que são conceitos da psicanálise, né? Conceitos da psicanálise, a perversão. Para vocês terem aí, né? A editora Viver é a Claire Pazakowska. Ela faz a definição aqui sobre perversidade, perversão, o que é perversão, né? E ela começa citando um livro, que ela fala que perversão é a forma erótica do ódio. Quando a pessoa ela é pervertida, ela na verdade ela está jogando os seus instintos de revolta ou até mesmo de revolta mesmo, de fazer uma rebelião contra si própria, contra a sociedade e tudo mais. E então esse livro aqui tem a capa do livro, é um livro estrangeiro, né? Que o livro ele está escrito Perversion, the erotic from and the hatred, perversão, a forma erótica do ódio, né? Então às vezes tem uma questão do ódio. Eu não quero aprofundar aqui. No Google fala que é um distúrbio, né? A perversão. Ele contraria a natureza moral e pessoal, né? Natural. Isso daí estou falando da perversão em todos os sentidos, viu? É bom deixar claro aqui para não pensarem que eu estou falando somente de um grupo. Eu estou falando de todos os grupos, né? Porque hoje em dia nós temos com facilidade aí, tem casas de swing, tem festinhas com suruba, e aí vai. E também casas LGBT também, casas héteros, e assim vai. Hoje nós temos de tudo. E em Sodoma estava assim, estava uma liberdade muita liberdade, muita promiscuidade. E o que é promiscuidade? É tudo que vai contra a natureza, tudo que vai contra o que Deus determina, vai contra a natureza da normalidade do nosso corpo, da naturalidade moral, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui uma analogia, fazendo aqui uma análise do nosso período, né? E eu tenho aqui, nesses livros, aqui nós temos a definição do Freud, quando ele fala da perversão, quando ele fala dos distúrbios da perversão. E então, pessoal, eu apenas estou dando essa palavra para que a gente possa hoje entender como foi Sodoma e como que ainda a nossa sociedade vai caminhar para que ela chegue nessa situação de ser considerada como igual a uma Sodoma, como os dias de Noé, porque os dias de Noé também eram assim. Aí, nesse período de Noé, ele mandou dilúvio, Deus mandou dilúvio. Deus, ali fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E da mesma forma agora, Deus também vai vir com a sua ira, né? Fala que Deus vai vir com a sua ira, porque as pessoas mudaram todos os planos que Deus fez, a ordem natural da vida, das pessoas, dos relacionamentos, muita violência, muita traição, muita falta de amor, falta de tudo, de lealdade. Tem um versículo lá em Timóteo que fala muito bem disso daí, mas eu vou fazer uma outra situação. Então hoje eu queria deixar a palavra sobre Sodoma e Gomorra. Como que era Sodoma e Gomorra e qual que é a analogia dos dias de hoje com Sodoma e Gomorra, o que não está muito distante, está muito próximo. E logo, logo a gente pode ter certeza que a volta de Jesus está próxima. Então, que nós nos alegremos com isso, para que a gente possa esperar o Senhor Jesus, que a gente possa continuar firmes no nosso propósito, para que a gente possa ser salvo, né? Buscar a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê
separação desse mundo, que você consiga viver separadamente, que você não se contamine, assim como a mulher de Ló viveu lá. Ló viveu também, não se contaminou. A mulher de Ló, não sabemos porque ela olhou para trás. Então, que você jamais olhe para trás, olhe para Jesus, tenha o seu foco em Jesus e não duvide das coisas de Deus, não se desvie para caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Continue firme na palavra, creia na palavra, busque a palavra, e só a palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém está inventando outra forma de viver e achando que vai ao Pai sem ser por esse caminho, infelizmente é triste, mas só tem um caminho, que é Jesus, tá bom? É que essa palavra sirva para alertar desse caminho, para que as pessoas que estejam eventualmente vivendo de uma forma fora dos propósitos de Deus se convertam e voltem ao caminho de Deus, tá bom? Então Deus te abençoe e te dê um dia abençoado em nome do Senhor Jesus, amém.